CBN, eleições 2020. E a CBN Vale do Iguaçu leva ao ar nesta manhã de quarta-feira mais uma entrevista da série especial com os candidatos a vice-prefeito do município de União da Vitória. O nosso convidado de hoje é Hernani Bortolini, do PTB, ele que é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Pedro Ivo, do PT. Primeiramente, candidato, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN. Bom dia, Ricardo, bom dia aos amigos da CBN. Eu sempre fico muito feliz em falar com a imprensa, Ricardo. Eu lembro sempre do filósofo francês Alexis de Tocqueville, um dos grandes filósofos da França e da Europa, que disse que não há nenhum país grande, próspero, que não tenha liberdade de imprensa. O nosso país é grande, é próspero, será ainda maior sempre que a liberdade de imprensa for respeitada. Então, dessa forma rápida, e citando o grande Tocqueville, eu saúdo você, Ricardo, toda a equipe da CBN e todos os jornalistas que são os olhos da sociedade em todas as atividades políticas. Um grande abraço a você, a todos da CBN e, claro, a todos os ouvintes, a grande audiência da CBN em toda a região de União da Vitória. Candidato, destaco que temos o tempo estimado em 10 minutos para realizar a entrevista, contando a partir de agora. Primeiramente, como foi o processo de escolha que levou o seu nome a ser candidato a vice-prefeito? Bom, o processo de escolha, Ricardo, foi um processo democrático, foi um processo em que não houve interferência externa, foi um processo de conversa, de diálogo, muito franco, muito aberto. Eu fui primeiramente visitado pelo prefeito Pedro Ivo para analisarmos a possibilidade do PTB participar de uma coligação juntamente com o PT e o PSB. Conversamos, analisamos, verificamos propostas, verificamos ideias e a conversa evoluiu tanto e foi tão bem colocada e tão bem ajustada que chegou um determinado momento que o navio mudou de rumo e o PTB, que iria apenas participar dessa coligação, teve a honra de indicar um nome e o nome escolhido foi o meu nome para ser candidato a vice-prefeito. Pesou nessa nossa escolha, Ricardo, e amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, pesou muito o nome do Pedro Ivo, o trabalho que o Pedro Ivo já realizou em prol do nosso município. Primeiramente, o trabalho que ele realizou como prefeito, nas suas duas gestões, a primeira delas sendo eleito em 96 e a segunda dela sendo eleito em 2012. E também, de outra banda, em paralelo, também pesou muito a atividade dele como deputado estadual, também por 2 mandatos. Uma atividade sempre voltada à sociedade, sempre voltada, Ricardo, amigos, em 2 eixos, que eu sempre deixo isso muito claro. Primeiramente, o eixo do desenvolvimento, buscar o desenvolvimento para a nossa cidade. E isso ele fez de maneira ímpar. Cito apenas 2 exemplos, tá? E são só 2 por causa do tempo. Senão citaria 20 ou talvez até 200. Mas cito apenas 2. Pedro Ivo viabilizou e acabou trazendo a Uniguaçu uma referência em ensino superior em toda a região, e também trouxe a Escola Técnica do Paraná, o IFPR, que também já produz frutos na nossa região há vários anos. E de um outro lado, o segundo eixo que eu digo, o eixo do atendimento às pessoas mais carentes, o eixo do atendimento às pessoas mais vulneráveis. E também, citando apenas um exemplo, Ricardo, pela brevidade do tempo que nos é concedido, cito apenas o exemplo das casas populares. Foram 740 casas populares que foram trazidas para a União da Vitória. Veja, uma cidade como a nossa, de porte médio, mas que não é uma metrópole e que ainda sofre com a divisão com Porto União, sofre porque seria uma cidade mais forte caso fosse uma só,
O então deputado Pedro Ivo conseguiu viabilizar, junto ao governo federal de então, 740 casas para pessoas que, evidentemente, não tinham moradia digna. Então, Ricardo, essas três situações, a biografia do Pedro Ivo, mais o eixo de desenvolvimento, juntando com o eixo do cuidado aos mais necessitados, levou toda a diretoria do PTB, não apenas a minha pessoa, mas toda a diretoria, a ficar muito honrado, aceitar e participar dessa campanha, que, se Deus quiser, vai eleger pela terceira vez o Pedro Ivo prefeito da nossa querida e amada União da Vitória. Candidato, a respeito da participação do vice-prefeito, no seu ponto de vista, ela deve ser ativa ou apenas aguardar uma oportunidade de assumir o mandato? Essa pergunta é ótima, Ricardo, e eu agradeço. Existem dois tipos de vice-prefeitos. Existe aquele vice-prefeito que, vice, na verdade, não só prefeito, mas governador ou presidente, aquele que está afastado, aquele que não participa de nada, aquele que apenas foi utilizado, no bom sentido da palavra, para ganhar eleição. E existe aquele segundo, que é o vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, no nosso caso aqui, evidentemente, o vice-prefeito, que participa ativamente. Na primeira conversa que nós tivemos, Ricardo, amigos da CBN, quando apareceu a ideia da indicação do meu nome para candidato a vice-prefeito, foi a primeira pergunta que eu fiz ao prefeito Pedro Ivo. Foi mais ou menos a pergunta como atua. É um vice atuante? É um vice ator que participa do processo? Ou é um vice espectador que fica de longe assistindo? E o prefeito, com a simplicidade que lhe é peculiar e que lhe é absolutamente comum e desassombrada, ele me disse: Hernani, é para participar de tudo. É para participar de tudo. E realmente aconteceu, Ricardo. Nós participamos da elaboração do programa de governo, nós participamos ativamente, com sugestões, com ideias, algumas foram acatadas, outras foram modificadas, e participamos, estamos participando da campanha ativamente. Onde o Pedro Ivo vai, com raras exceções, eu também acompanho. Então, esse foi, inclusive, uma condição, digamos assim, para que eu pudesse participar dessa campanha como candidato a vice. Serei um vice atuante, serei um vice que está próximo do prefeito, que vai auxiliar o prefeito, que vai atender a população, gabinete de porta aberta, não de porta fechada. Para ser um vice espectador, eu, sinceramente, Ricardo, nem participaria. Mas tive a promessa do prefeito Pedro Ivo, e essa promessa está sendo cumprida integralmente, de ser um vice atuante, um vice que ajuda, um vice-conselheiro, porque, claro, embora o prefeito seja um homem de grande visão política e grande visão administrativa, ele não é perfeito, então eu tento auxiliá-lo na minha humildade, na minha pequenez, no meu aprendizado, eu tento auxiliá-lo e durante a campanha, e certamente na administração, se Deus assim o permitir, também auxiliarei para que a administração dele seja ainda melhor do que as duas administrações anteriores. Candidato, temos ainda 3 minutos para a conclusão da entrevista. O que o senhor pensa a respeito da remuneração do vice? Bom, a remuneração do vice, ela deve ser, evidentemente, inferior à remuneração do prefeito, claro, o prefeito que é o administrador principal. Nós não estamos, Ricardo, eu pelo menos, não estou na política por remuneração. Eu sou advogado, criminalista, eu sou professor da Universidade do Contestado há 20 anos e eu mantenho a minha vida com tranquilidade e com honestidade. A minha entrada na política, pela primeira vez, uma política aberta, minha entrada, se deve ao meu interesse em ajudar a comunidade. Me recordo de uma frase, Ricardo, do Papa Francisco, dita há 2 ou 3 anos atrás, de que, abro aspas, a política é a mais alta forma de caridade, fecho aspas. A partir, Ricardo, daquele momento, eu comecei a pensar em ingressar na política para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade, para me elevar como pessoa no serviço à comunidade. Nós esquecemos, às vezes, e pensamos que o prefeito é o dono da cidade,
e que o vice-prefeito é o subdono da cidade. Não, é o contrário. Já disse o presidente Barack Obama em várias ocasiões, o dono da cidade, o dono do estado, o dono do país é o cidadão. Esse é o mais importante. O prefeito é o primeiro servidor do município. O vice-prefeito é o segundo servidor do município. Então, assim serei, Ricardo. Assim serei. Servidor, atendendo as pessoas de todas as localidades, com ênfase àquelas que mais precisam, auxiliando o prefeito Pedro Ivo nas atividades administrativas, auxiliando a conversa e a política sempre importante com a Câmara de Vereadores. O nosso sistema político, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, determina, e isso é ótimo, um convívio pacífico, amigável, construtor com a Câmara de Vereadores. Então, também atuarei nesse sentido de auxiliar o prefeito no diálogo com a Câmara. E vendo que o nosso tempo se esvai, friso, Ricardo, que estou na política e entro na política não por questão financeira, não por questão de dinheiro, mas sim para ajudar a cidade que morei praticamente a vida inteira, que crio meus filhos, que trabalho o dia todo, ajudar a União da Vitória, dentro das minhas limitações, a ser uma cidade cada vez melhor dentro do Sul e dentro do próprio estado do Paraná. Hernani Bortolini, candidato a vice-prefeito no município de União da Vitória e que integra o PTB, candidato a vice na chapa encabeçada por Pedro Ivo, do PT. Candidato, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a você. Um grande abraço, então, a você, a CBN e a todas as pessoas, todos os munícipes da nossa amada União da Vitória. Uma ótima quarta-feira a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Você conferiu mais uma entrevista da série especial com os candidatos a vice-prefeito do município de União da Vitória. CBN Eleições 2020.